contigo, nossa eterna gratidão. Continuar prosseguindo. Então, que Jesus abençoe o palestrante, seu Fabiano, e que a sua mensagem possa tocar os nossos corações e que, ao sairmos daqui, possamos colocar em prática os ensinamentos que ele vai nos ministrar na noite de hoje. Muita paz a todos. Agradecemos as palavras generosas da nossa irmã e imploramos a misericórdia divina para a noite de hoje e para todos os irmãos, tanto encarnados como desencarnados, que aqui se encontram. Como sempre, desejamos que a rosa crística floresça no coração de todos e que o odor das violetas permaneça no caminho de todos nós que temos que atravessar imensas dificuldades na nossa caminhada. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou abordar um tema hoje que ainda não estou bastante preparado, mas a emoção, o sentimento de admiração por uma personagem brasileira cuja vida foi marcada pelo mais alto de todos os sentimentos que nós podemos aspirar na vida, que é o amor. Nós queremos falar de uma jovem que, pelo batismo, recebeu o nome de Maria Rita Pontes. Quem foi realmente Maria Rita Pontes? Possivelmente, 99% dos nós que estamos presentes nessa casa e os que estão nos ouvindo através da televisão Chico Xavier não sabe quem é essa personagem, Maria Rita Pontes. Mas, quando descobrimos o nome que ela usou 18 anos depois, todo o Brasil vai ser, de norte ao sul, em todos os quadrantes, todo mundo vai saber de quem vamos falar nessa noite. E vamos falar de maneira profundamente irreverente em alguém que foi capaz de levar a sério a mensagem de Jesus na sua plenitude. O amai-vos uns aos outros, que ele sintetizou nos seus ensinamentos, essa criatura de quem me propõe a falar, exerceu na mais alta plenitude todos os sentimentos amorosos que possamos descobrir no interior da nossa consciência e do nosso coração. Então, Maria Rita Pontes foi uma jovem que, aos 13 anos, como uma criança normal, nascida na cidade de Salvador, cidade fundada por Tomé de Souza, no ano 1536, nós vamos falar exatamente de uma criança que nasceu com esse nome, de Maria Rita Pontes. Aos 13 anos, já ela tinha no seu coração um toque de magia de que não seria uma criatura normal como nós, cujos sonhos giram em torno das nossas necessidades, do campo emocional e sentimental, sobretudo. Ela, desde aos 13 anos, um dia falando com o pai, que inclusive era professor catedrático da área de odontologia, doutor Augusto, e de verdade, aos 13 anos, falou com ele que tinha vontade de não ser uma pessoa comum. Ela tinha vontade de ser, mas ser freira. Ele era um homem profundamente educado. Disse: minha filha, você é muito jovem. Eu me casei recentemente, a mãe de Maria Rita morreu com 26 anos, quando ela tinha mais 4 irmãos, muito jovem. Minha filha, espere mais um tempo, quando você terminar ao menos o curso básico, para você seguir a carreira que você quiser. Eu não serei empecilho, não criarei nenhuma dificuldade à sua presença. Mas, no momento, você é muito criança. Então, aconselhou, ela recebeu o conselho do pai, fez o curso normal para ser professora primária. Terminou aos 18 anos o curso. Quando ela completou os 18 anos, voltou a falar com o pai o mesmo assunto. Que, no seu coração, o que ela queria da vida era se dedicar aos pobres, aos que sofrem no mundo. E ela só via um caminho, ela não conhecia o outro, ela não tinha cultura para optar por outros caminhos, a não ser um magistério feminino, ser freira. Não freira de qualquer ordem, mas uma freira que cuidasse dos sofredores, dos humilhados, daqueles que passam privações de toda a natureza. Ela queria ser freira de uma ordem.
Então ela procurou essa ordem, que era a ordem franciscana, a ordem terceira de São Francisco, que tem, e tinha, ainda hoje tem, em Sergipe. Em Salvador não existia um convento, mas em Sergipe existia. E aos 18 anos, o pai concordou com sua pretensão, e ela pegou a sua bagagem e tinha conversado com uma madre que atuava em Salvador, e pegou o trem e foi para Sergipe estudar no convento da Ordem Terceira de São Francisco, para ser uma irmã de caridade. No juramento, um fato que eu desconheci, vim conhecer, agora ainda estou pesquisando muito o assunto, o juramento eu achei até muito lindo. Ainda é uma tradição que as freiras usam ainda hoje. Nesse tempo ela usava também, há 100 e poucos anos passados. Quando, no primeiro ano do magistério, a meditação que era feita sobre a orientação, o dia do primeiro juramento de um ano, do noviciado, era posto na cabeça da pretendente a ser freira uma coroa de espinhos simbolizando o mesmo sacrifício de Jesus. Então, foi no dia 8, exatamente no 8 de fevereiro de 33, que ela teve, como ela dizia, a maior alegria de sua vida. Foi quando ela botou aquela coroa de espinhos na cabeça, simbolizando que seguiria as pegadas daquele cuja vida marcou, dividiu o próprio tempo, foi Jesus. Cuja cruz nós parece que aumentamos no nosso dia a dia pela nossa imprecação e a nossa incultura também místico-religiosa. Então, essa jovem que tentando falar, a partir desse instante, todos sabem, talvez melhor do que eu, de quem eu estou falando. Eu estou falando da irmã Dulce, a irmã que edificou o amor na mais alta plenitude na Bahia. Realizou o que grandes empresários, grandes senhores políticos importantes não conseguiram realizar. Irmã Rita, com um coração cheio de amor, fez mais do que muitos governantes no Brasil inteiro. Fundou uma instituição baseada sem ter nada, sem ter uma moeda, e que basta dizer, para não ser muito prolixo, não cansar muitas essas pessoas, ela começou vendo o sofrimento, desde criança, que lhe chamava muita atenção as pessoas que pediam, que passavam maltrapilhas, cansadas, sofridas, e logo que ela, depois de um ano, quando ela foi receber o batismo, curiosamente, que aos 50 anos, nas suas bodas de ouro, o mesmo sacerdote, um frade chamado Hildebrando, que a sagrou, botando aquela coroa na sua cabeça. 50 anos depois, ele era vivo. Teve a felicidade de rememorar, emocionado, num discurso de grande emoção. 50 anos passados, tinha sido ele escolhido pelos céus para botar aquela coroa de espinho naquela jovem, cuja vida depois se transformava num verdadeiro cântico de amor, não só da Bahia, mas do Brasil e do próprio continente. Porque o trabalho que a irmã Dulce fez na Bahia, que ainda está edificado, sobretudo com uma condição desde o começo. E hoje a instituição que ela fundou, a instituição Irmã Dulce, é dirigida por uma sobrinha sua, cujo nome é o mesmo do seu nome, Maria Rita Lopes Pontes. É o mesmo nome, curiosamente, sua sobrinha, e quando ela morreu, no dia 13 de março de 1992, ou da passagem de Irmã Dulce, ela deixou um testamento pedindo que fosse essa sobrinha que ficasse no lugar dela, com o mesmo nome dela, e essa moça que está dirigindo com a mesma coisa, com o mesmo propósito. Nunca a instituição que a Irmã Dulce fundou, o Hospital Santo Antônio da Bahia, receberia por nenhum trabalho prestado em toda a ordem médica, de dezenas de atividades médicas que tem a instituição, fora o hospital básico, fora várias instituições paralelas, de nunca receber um centavo de ninguém por um trabalho médico assistencial a qualquer criatura, mesmo que podia ser o homem mais rico, mais importante banqueiro desse país, indo para o Hospital Santo Antônio. Ainda hoje continua com esse mesmo propósito que ela fez. Jamais receberia um centavo de ninguém por um trabalho prestado. E Maria Rita, a sua sobrinha que dirigiu a instituição Irmã Dulce,
está mantendo o mesmo propósito. Hoje, um hospital de 1.000 leitos, que poucos têm aqui no Nordeste, tem em Salvador, o Hospital da Irmã Dulce, fez uma série de hospitais, foi melhorando, e fez, por último, um fato assim curioso até que me chamou muita atenção, que um dos beneméritos da obra de Irmã Dulce está num processo da Lava Jato, que é o diretor-presidente da Odebrecht. Curiosamente, foi um dos grandes beneméritos ao lado de Irmã Dulce, de todo esse trabalho monumental que ela fez, a reconstrução de todos os hospitais. Tudo isso foi Norberto Odebrecht, engenheiro, que ainda é vivo, que esteve ao lado dela, que foi, junto com Ângelo Calmon de Sá, que foi presidente do Banco Econômico, que o Jacente esteve aqui ali na Praça da Bandeira, eram os dois grandes diretores da Fundação de Irmã Dulce. Dois empresários, um banqueiro e o outro, a maior construtora do Brasil, Odebrecht. Fazer justiça. Esse grande hospital que ainda hoje está edificado em Salvador, já desde 93, Norberto Odebrecht foi quem construiu antes do prazo de 3 meses. Ele tinha um profundo devotamento pela Irmã Dulce. Nunca fez nada para ganhar dinheiro, ao contrário, foi um dos maiores doadores para a obra de Irmã Dulce. E, lamentavelmente, consta nesse processo da Lava Jato hoje do Brasil, o nome dele, a empresa que, não sei por que razões, usou de processo de propinagem, que se tornou normal. Era uma prática no Brasil que, para muita gente, foi novidade, mas como eu sou talvez o mais velho dessa Assembleia e dos que estão me escutando, eu posso dizer uma certa experiência. Propinagem no Brasil eu conheço há muitos anos, muito antes da Revolução. Eu tive alguma ação no governo há 50 anos passados, por exemplo, várias vezes me ofereceram propinagem naquele tempo, eu armar contrato para empresas. Então já era normal. Tanto que uma vez um empresário, aquele de Campina Grande, cujo nome já se foi para a eternidade, me propôs para eu arrumar um trabalho para ele, me dando propina. E eu recusei, eu disse que eu faria um pedido que ele me transmitia, mas jamais eu receberia nada para fazer um favor a ninguém. Mas ele disse, mas é normal, porque a gente, quando vai pegar um contrato, dá uma gratificação a quem me arranja. Quer dizer, quando hoje a Lava Jato, há 5 anos, vem operando no Brasil, gerando essa coisa, essa admiração toda, porque muitas empresas foram envolvidas em contratos que, de verdade, não foram tão honestos, ou que não foram desonestos, mas foram de maneira não ética ou moral, mas isso eu há 50 anos já sabia que existia. E Norberto Odebrecht, por que pareça, foi um dos beneméritos. Basta dizer que esse último hospital que Irmã Dulce realizou, Santo Antônio, foi um orçamento de 300 milhões daquele tempo, ele doou 50 milhões para esse hospital. Fora a dirigir sem ganhar nada. Então, esse homem, que hoje, lamentavelmente, essa empresa cujo nome hoje tem um aspecto tão negativo no Brasil, esse homem que era um dos fundadores dessa empresa, foi um grande benemérito da instituição de Irmã Dulce. Esse anjo bom que o Brasil teve, que nós sabemos pouco a seu respeito, mas é preciso que se difunda mais o trabalho da Irmã Dulce. Então, ela começou fazendo o quê? O que nós não teríamos coragem de fazer aqui por ética. Quando ela começou a ver a miséria e o sofrimento, como era irmã de caridade, sair a pedir esmola para doar os famintos, um dia lhe aparece uma criança miserável e pedindo a ela que botasse em algum canto, que ele estava morrendo de frio, sem vestimenta, sem o mínimo de nada. Ela não tinha nada para oferecer, nem para onde levar. Tinha um alagado, umas casas velhas abandonadas, fechadas, não tinha ninguém. Curiosamente, a criança que abordou a Irmã Dulce, pedindo que estava só com um calcinho desnudo, com frio, com fome, na plena miséria. Pediu a ela. Ela teve um ímpeto e pediu a um jovem que ia passando para arrombar uma porta de uma casa, para botar aquela criança dentro da casa, tirar do sereno para ela não estar no meio da rua. O primeiro ato que ela fez na vida foi um ato até certo modo de violência. O rapaz, mas disse, irmã, a senhora está me aconselhando, eu quero que o senhor arrombe essa porta. Eu botar essa criança está morrendo, eu não posso deixar ela daqui. E o Jó foi, a pedido dela, arrombou a porta e ela levou a criança para lá, correu para o colégio dela, para ir buscar panos, trazer alimento para aquela criança e, curiosamente,
tinha mais 5 salas, ela arrombou as salas de todas as coisas para socorrer pessoas que encontravam na miséria, morrendo assim, no frio, na chuva, desnudo. Os primeiros atos dela foi de uma grandeza, assim, de uma coragem, porque ela não tinha recurso, não podia levar para o convento ninguém. Mas aquelas casas velhas abandonadas, depois ela foi dialogar com os proprietários e mostrar que, enquanto eles não estivessem precisando, deixasse aquelas criaturas que estavam em miséria, porque o pão, o agasalho, ela ia arrumar, ela ia pedir para trazer. Mas ela não podia levar para o convento dela, que não tinha ordem, ela não tinha poder de levar para ninguém. E terminou se concordando para aumentar as portas das casas deles fechadas, para as irmãs Dulce começar o trabalho, que se transformou no fim, que ainda hoje, como hoje, um hospital tem simplesmente 1000 leitos, e não recebe ainda hoje um líquido de ninguém. E tem, basta dizer para os irmãos, inclusive aqui com muita alegria, temos aqui um casal de muito amigo, um médico muito amigo meu, que é um irmão querido, doutor, aqui bem de frente, que ele pintou a cabeça de branco para a gente pensar que ele é idoso, mas não, é uma mentira que ele faz isso, ele é muito jovem. Mas pintou a cabeça de branco para alguém pensar que ele é velho. Mas mesmo a mim ele não me engana. Pois é, doutor Luiz Otávio. Ainda hoje, o Hospital Santo Antônio não recebe ninguém, um centavo. Tem 33 médicos voluntários que trabalham e não recebem um centavo. E tem mais 67 que colaboram e recebem quando o hospital pode pagar alguma coisa. E, irmã, vocês imaginaram, sabe quantos quilos de carne, por exemplo, esse hospital gasta por dia? 108 quilos de carne para funcionar, só para o almoço. Para o café da manhã são 2.100 pães. Sem receber um centavo de ninguém, por nenhum serviço prestado. O que o doutor Luiz Otávio perguntar de especialização no Hospital Santo Antônio de Salvador tem hoje lá? De cancerologia, até para louco, tem departamento até para loucos, tem. Onde ela sabia, curiosamente, não eram só as pessoas que procuravam o hospital. Ela sabia que tinha alguém que estava dormindo no meio da rua, ela estava da noite com a caminhonete, o motorista que pegava, botava na caminhonete e levava para os abrigos que ela ia construindo. E levou na vida 50 anos. Adoeceu do pulmão. Os últimos 16 anos dela era com enfisema que não tinha exatamente médico nenhum, nem aqui, nem em canto do mundo, tinha condições. Ela conviveu 16 anos, curiosamente, dormindo numa cadeira que não podia se deitar. Nunca ninguém viu ela reclamar da vida, nunca ninguém viu ela estar dizendo que eu estou sofrendo alguma coisa. Se alimentava muito mal, acordava às 5 horas da manhã, não tinha hora para dormir, porque enquanto tinha alguém, que ela tinha notícia que tinha alguém dormindo no meio da rua, em qualquer canto da roda, ela pegava a caminhonete ou uma Kombi ia buscar para trazer para o hospital dela, até os últimos dias, até só nos últimos 16 meses de vida, ela não conseguiu fazer porque não tinha condições de se levantar mais. Então, irmã Dulce, esse anjo bom da Bahia, como foi chamada, curtiu para a história do Brasil, uma página especialíssima, que nós queremos prestar atenção, que cada um que possa amanhã fazer uma pesquisa mais exaustiva, de que eu estou começando a fazer essa semana, essa pesquisa sobre o Dulce, e foi o maior presente que eu recebi nos últimos tempos. Uma filha minha, que eu quero muito bem, é filha pelo coração, porque foi criada, é sobrinha da minha esposa, mas é minha filhada e minha filha, porque desde criança ela mora comigo. Ela esteve em Salvador passando uma semana e visitando as obras de irmã Dulce, comprou um livro, que é a história escrita pela atual diretora, sobrinha da irmã Dulce, que tem o mesmo nome, Maria Rita Pontes. Ela comprou esse livro e me trouxe de presente. Porque eu ouvia falar muito da irmã Dulce e tinha profunda admiração, mas não conhecia nada das pessoas, não sabia nem que o nome dela era Maria Rita Pontes. Mas, meus irmãos, é um conselho, se vocês amanhã encontrarem em qualquer livraria, o Banco do Nordeste é quem promove, é quem edita esses livros e doa para a fundação para ser vendidos. Os livros são vendidos. Mas toda assistência médica, ainda hoje no Hospital Santo Antônio, na Bahia, afora isso, tem instituições, inclusive, de albergar crianças, que, como Jorge Amado chamava, o grande intelectual brasileiro e um dos grandes escritores do Brasil, escreveu um livro famoso chamado Capitães de Areia, que era a história das crianças que assaltavam, como nós convivemos aqui em Campina Grande em certo tempo, garotos de 12, 13, 14 anos assaltando pelas ruas. Que isso também em Salvador, que Jorge Amado chamava de Capitães de Areia.
Irmã Dulce, quando vendo o problema daquelas crianças também, fundou uma instituição a 21 quilômetros de Salvador. Fez uma propriedade, uma casa de educação, e basta dizer aos irmãos, ela já recuperou, essa instituição já recuperou 800 crianças marginais. Dessas 800 crianças que ela levou, só 2 voltaram à marginalização. 798 são hoje médicos, advogados, engenheiros, contabilistas, todos são cidadãos de bem, e que ela foi buscar numa rua, não foi ninguém que foi levando, ela ia apanhar, sabendo quando tinha uma criança dormindo na rua, aquela criança vivia de assaltar, fazer coisa, ela ia apanhar, ela levava no carro para internar e cuidar deles, mas ela não só dava o pão, a educação, ela dava o mais importante, que era o que ela tinha dentro do coração, o amor. Aquelas crianças todas, rebeldes, com muitos diálogos, ela mantinha aquelas crianças revoltadas, querendo ferir o mundo todinho, e ela com a mão carinhosa na de cada um, conversando e vibrando daquele amor que ela tinha. Terminava todos no colo dela, emocionados com sua bondade. Então, a irmã Dulce semeou nesse Brasil um campo totalmente diferente, cujos frutos, talvez daqui mais de 50 anos, é que a gente venha saber da sua grandiosidade. Mas já imaginemos nós, por exemplo, o doutor Luiz Otávio conhece muito, é um médico famoso, todos nós sabemos, sabe conviver com 1000 pessoas pacientemente, nunca fez ninguém, chegou na porta do hospital e voltou, porque ela nunca admitiu. Curiosamente, em alguns momentos ela era devota de Santo Antônio de Pádua, curiosamente, o santo casamento inteiro, era o santo de sua devoção. Quando ela estava muito aperreada, tinha dias, às vezes, que tanta gente, ainda quando o hospital só tinha 360 leitos, às vezes faltava tudo, porque era assim, a multidão, não faltava doente, infeliz, para se tratar de graça com o carinho que ela dava, que ninguém dá. Ela não permitia nunca que uma serva, uma colaboradora ou alguém ferisse um daqueles sofredores que eram seus hóspedes ilustres pelo carinho e pelo zelo. E, curiosamente, todos aqueles pacientes eram quem ia buscar para trazer para o hospital. Mas às vezes faltava. E quando ela se aperreava muito, ela se ajoelhava numa estatueta que tinha sido o seu avô de Santo Antônio, e dizia: Santo Antônio, o senhor está vendo o meu sacrifício. O que é que eu faço daqui a pouco começar a chegar esse povo pedindo para comer? Eu não tenho nada para dar. Está pedindo um cobertor, eu não tenho para dar. Ele vai dormir no frio. O senhor não está vendo que eu não posso continuar desse jeito? Olha, porque tinha pena dessa instituição. E fazia aquela prece com a maior confiança. E, curiosamente, várias e várias vezes, quando ela terminava essas súplicas, chegava um carro com o que ela estava dizendo, era alimento, era cobertura, às vezes era, e as pessoas, curiosamente, jogavam os pacotes jogando na frente do hospital. Eram pessoas que não queriam ser identificadas com pacotes de cobertores que jogavam no dia. E certa vez foi um fato curioso. Faltava alimento, e às vezes chegava tarde da noite as pessoas para mim e diziam: irmã, me arranja alguma coisa, eu estou morrendo de fome. Mas teve uma noite que não tinha nada. Ela foi para os pés de Santo Antônio. Se daqui a pouco chegar alguém, um desses nossos irmãozinhos, o que é que eu vou dar, que eu não tenho nada aqui? Não tenho nada na minha despensa. O senhor vê o que é que eu faço? O senhor é o responsável, eu sou empregado. Eu não sei o que fazer, não. Eu não tenho dinheiro para comprar, nem tenho o que comprar. Curiosamente, uma moça acabou o casamento, que era uma moça rica, importante, acabou o casamento naquela noite, na hora do banquete. Foi um trauma para a família muito grande, e a mãe da noiva, traumatizada, que tinha feito um banquete imenso para oferecer aos convidados. Quando terminou, ela falou para a irmã Dulce, quando terminou essa peça, ela falou: irmã Dulce, olha, eu estou aqui com o estofado, a senhora aceita um bocado de coisa que eu tenho aqui, que era para uma festa, não tem, a senhora aceita, traga a minha filha que eu estou precisando. Isso mesmo, quando ela estava nos apertos, olhava para Santo Antônio e chegava, o socorro que ela esperava. Então, há de se convir que, às vezes, nós, pelo racionalismo científico, filosófico, temos uma tendência por ateísmo. Não vamos acreditar, esse Deus é uma criação de um grupo de fantasistas de séculos passados, de milênios passados, mas não existe nada disso. Os cientistas, os grandes filósofos, as grandes comunidades de hoje são ateias, profundamente ateias, não acreditam em nada. O homem é produto de uma evolução biológica e nada mais. E um ato vai se transformando no outro, e há 3 bilhões e 200 milhões de anos começou nas águas marinhas, os primeiros atos de vida, e foi evoluindo até se transformar até num elefante de 5 ou 6 toneladas.
Então, essas teorias evolucionistas que a vida não somente se reduz à matéria e foi uma evolução biológica de transformação, que aqui a professora de biologia sabe que eu estou falando, pode dar uma aula a todos nós sobre o assunto. Mas, meus irmãos, nós, por exemplo, aqui estamos no mundo espiritual, não temos tanta experiência como a irmã Dulce teve, porque uma pessoa que dedicou a vida todinha, 60 anos de vida, com 16 anos, dormindo numa cadeira, porque não podia dormir numa cama, com balanceamento de oxigênio, e nunca parou de trabalhar, só parou quando não teve mais condições de andar. É simplesmente um depoimento que ela, uma criatura como aquela, não estava enganada. O trabalho que a irmã Dulce fez ao longo de sua existência, de 60 anos de devotamento à causa dos que sofrem no mundo, particularmente na Bahia, não era uma coisa inútil, foi uma fantasia ou uma emoção de uma jovem de 13 anos, que foi quando ela começou. Então, o que ela plantou, a sementeira que a irmã Lourdes plantou do Brasil, que está vivenciando nessa hora, se nós formos telefonar agora para o hospital, possivelmente deve ter mais ou menos 1.000 internados lá, sem pagar um centavo. Precisando de toda a qualidade de exame, que são caríssimos em qualquer hospital do Brasil, o hospital de Irmã Dulce tem todos os equipamentos de qualquer natureza para ser feitos os exames, que são caríssimos hoje, para quem tem plano de saúde. O Hospital Santo Antônio de Salvador faz, simplesmente pedindo ajuda. E, curiosamente, ela teve coragem de pedir a quase todos os presidentes da República enquanto ela foi viva. Desde o presidente Dutra, foi o primeiro, ainda em 48, quando o presidente Dutra esteve na Bahia, ela já tinha um trabalho com 9 anos, se atravessou na frente da comitiva do presidente, parou a comitiva do presidente Dutra. Chegou perto e contou a ele: eu estou cercada de 300 e tantas crianças passando necessidade e eu tenho que arrumar recursos. Eu quero que o senhor me ajude a fundar uma casa que eu não tenho condições. E o presidente Dutra, sensibilizado com o gesto e a grandeza dela, mandou naquele tempo 8.000 pontos de réis para ela começar a missão dela. E ela construiu um hospital na primeira fase com 160 leitos, depois com 360 leitos, e esse último tem 1.000 leitos. Esse último. Afora um albergue de criança que ela recuperou já 800, tem não sei quantas, o Centro Operário da Bahia foi ela que fundou também, que faz um trabalho, e antes do hospital ela fez o Centro Operário da Bahia. Não há um trabalho de grandeza que encontra hoje em Salvador, que não tenha passado por irmã Dulce, e tudo isso ela fez, nunca cobrou de ninguém um centavo. E no testamento que ela deixou para a sua substituta, que tem o seu nome, Maria Rita, sua sobrinha querida, inclusive que era jornalista no Rio, que curiosamente o Conselho de Administração tinha convidado para ela assumir quando ela estava doente, sem saber quem seria que queria substituindo. Quando abriram o segredo que ela pediu, que sempre quando ela morresse, abrisse o seu cofre, era o seu testamento. Quando abriram o cofre, ela chamava o cofre dela, que era uma gaveta, que para a irmã Dulce não tinha nada guardado para ninguém. No testamento dela, ela pedia que ficasse no lugar dela, a que hoje dirige mesmo, que tem o mesmo nome dela e é a sobrinha legítima dela, Maria Rita Ponte. Então, meus irmãos, são fatos assim que a gente fica perguntando: será que não existe nada de espiritual naquele trabalho extraordinário da irmã Dulce? Passar 60 anos sem nunca querer nada. Se perguntou certa feita a ela, um jornalista Nietzsche do Rio, que foi perguntar certa feita quais foram as 2 grandes emoções da sua vida, já depois de toda a fama, de toda até a aparência de glória, que para ela não tinha valor de nada. Ela disse as 2 emoções. Foi quando, na noite do juramento, no dia de 8 de fevereiro de 1933, quando ela botou aquela coroa de espinho na cabeça, que ia ser a pegada do homem que andou com aquela coroa de espinho. Ela queria seguir as pegadas dele. Foi a maior alegria dela, foi aquele dia. E depois, a maior tristeza que ela tinha foi no dia, quando, em 1976, morreu o pai dela, doutor Augusto, um homem cuja bondade também era, acho que muita coisa, a bondade dela puxou a ele. Ele foi um homem que foi professor da universidade, foi um grande especialista na área dentária, e quando morreu só deixou para a família uma casinha modesta em Salvador, nunca conseguiu juntar nada, porque também era um coração cheio de amor, como a filha herdou dele mais, multiplicado mais.
tudo que de bom. Então, a gente olhando como alguns jornalistas que comentam nessa obra da irmã Dulce, para se montar hoje um hospital de Nilo Leite, como o doutor Luiz Otávio está prestado, é muito dinheiro hoje para se montar um hospital desse. Né? E ter todos os equipamentos de toda a qualidade de exame que já precisa fazer o hospital, e que irmã Dulce não tem recurso. E fez tudinho, como ela fez um apelo que nunca ninguém cobrasse um centavo, nenhum trabalho médico naquele hospital, e se mantesse o mesmo trabalho, e curiosamente, numa entrevista da sua sobrinha contando que, por incrível que pareça, sem ter nunca nem perto da sua tia fundadora, hoje o trabalho que a Maria Rita está fazendo já é 3 vezes maior do que a irmã Dulce deixou. E a semente dela foi tão grande, foi tão implantada em tanto amor, tanta espiritualidade, que a moça que a substitui, que foi do seu coração, do seu desejo, revelou que hoje o trabalho está 3 vezes maior do que era no tempo da irmã Dulce. E até hoje não faltou, não precisou tomar um centavo emprestado. E sabe ver esse dinheiro, por incrível que pareça, em vários países tem gente, instituições de filantrópicos no mundo inteiro, mandam. Há alguns anos passados, teve uma semana que veio dois aviões dos Estados Unidos, de fundações, de pessoas simpáticas, irmã Dulce, que pedem não nativo lá. E a Força Aérea Americana mandou 2 aviões grandes, carregando essa série de material para hospitais, que eu não entendo a linguagem, de toda a qualidade de coisas que um hospital precisa. Isso de vários países do mundo vem grandes empresários, por exemplo, a Odebrecht mesmo, toda essa é uma das grandes doadoras da instituição ainda hoje, do Hospital Santo Antônio, da irmã Dulce. Então, meus irmãos, uma sementeira de amor plantada no exemplo de Jesus, no amar uns aos outros, por exemplo, no Brasil, que eu conheça, do meu conhecimento, eu sei que pode ter centenas, mas por ignorância eu não posso citar. 2 exemplos de irmã Dulce foi de irmã Dulce e Chico Xavier. Chico Xavier, esse que toca mais de perto a nós, foi o maior médium de espírito que nós tivemos, talvez, na história desses últimos séculos no mundo, não só do Brasil, no mundo, mesmo com as escolas filosóficas ocultas do Oriente, nós não temos, ao menos em depoimento histórico, ninguém tinha tido um trabalho melhor do que Chico Xavier. E Chico Xavier ainda hoje, até quando morreu, diária, mesmo assim, sem ter o recurso da irmã Dulce, o trabalho dele totalmente diferente. Chico Xavier trabalhava numa área totalmente diferente. Mas a questão de Chico Xavier, o Centro Luiz Gonzaga de Uberaba, até quando Chico Xavier morreu, dava 700 pratos de sopa por dia, todos os dias, aos pobres de Uberaba. Até agora, antes de ele morrer, em 2002, não sei se ainda continua esse trabalho, mas Chico Xavier manteve, por mais de 50 anos, uma base de 700 famintos à noite, tinha um lugar onde ia arrumar um prato de alimento para não dormir com fome. Então, 2 grandes exemplos, um pelo espiritismo de Chico Xavier, fazendo um trabalho de amor. Chico trabalhava até de madrugada, nunca recebeu de ninguém nada que ele não passasse. Algumas vezes ele chegou a receber relógio de ouro de presente de pessoas que deixavam sem ele querer. E quando ele terminava de receber, o primeiro pobre que passava ele dava. Ele nunca ficou com nada que ninguém desse a ele. O trabalho que ele prestou de amor e caridade foi um outro exemplo marcante para a nossa reflexão, que nos consideramos espiritualistas. Acreditamos no mundo espiritual, acreditamos em Deus. Agora, definir Deus, nós acreditamos em Deus. Agora, termos ousadia, nem eu, nem ninguém aqui, nem em nenhuma escola do mundo, nenhuma religião, saber definir Deus é uma bobagem, é uma tolice de qualquer criatura humana. Um ser finito, tridimensional como somos. Conhecemos 3 dimensões, altura, largura e altura. Tentar explicar quem é Deus, criador desse universo de bilhões de mundos. Porque o mundo das religiões, quando nasceram os chamados grandes livros, o monumento das religiões de hoje, como o hinduísmo, mais velho, com 4.000 e tantos anos, depois o judaísmo, a Torá, com 3.300 anos de existência, vem depois em seguida o Randavesta, dos persas, com 2.600 anos, o budismo com 2.500 anos de existência, e a última grande religião, que é a segunda maior do mundo hoje, que é o islamismo, fundado pelo profeta Maomé, é do 7º século da nossa era, do ano 632, quando o profeta Maomé deixou essa obra mundial chamada Alcorão. Mas quando esses livros nasceram no mundo, não existia ciência.
A ciência nós temos a partir do século XVI para cá, com Galileu Galilei, o primeiro grande exemplo, que uma curiosidade que acho que todo mundo aqui sabe, mas não custa a gente lembrar, quando Galileu Galilei, seguindo inclusive o mesmo pensamento de Copérnico, que era um sacerdote, que admitiu que a Terra não era o centro do universo, como até aquele momento a Igreja Católica e as religiões do mundo tudo acreditavam que a Terra era o centro do universo, e Galileu Galilei teve a ousadia de dizer que não era o que Copérnico também tinha dito e tinha escrito, que a Terra não era centro de nada, mas a Terra era tão somente um planeta, possivelmente do sistema solar. E quando Galileu disse isso, foi um absurdo. Mas, curiosamente, quando ele desenvolveu um pequeno telescópio que vê 10 vezes maior um corpo celeste, por exemplo, o Sol que nós vemos hoje, ele começou a ver 10 vezes maior, no ano 1603. Ele era amigo do arcebispo e foi mostrar o arcebispo. Quando o arcebispo olhou que viu, disse a ele: Galileu, para com esse negócio do demônio que está criando para a sua cabeça. A ciência estava nascendo naquele instante. Mas um homem com a maior boa vontade, o sacerdote, arcebispo, e seu amigo, falou: não queria saber que isso é a obra do demônio. E ele, hoje a ciência, qualquer menino de criança sabe hoje que a Terra não é o centro de nada, a despeito de um dos maiores gênios da humanidade, que foi a glória da filosofia grega, chamada Aristóteles, que foi discípulo de Platão, o grande Platão, que muitos se comentam e poucos sabem. Aristóteles foi o mais eminente pensador do século IV antes de Jesus. E ele foi quem disse que a Terra era o centro do universo. Porque Aristóteles disse que a Terra era o centro do universo. As religiões ainda usaram a teoria que a Terra era o centro do universo. Tudo que nós vemos por aqui existe em função da Terra, porque nós somos os privilegiados. Hoje, qualquer menino de escola primária do interior da Paraíba ou do Nordeste sabe que a Terra não é centro de coisa nenhuma, que a Terra é tão somente um pequeno departamento do Sistema Solar. Que o Sistema Solar é um pequeno departamento de um aglomerado de seres chamado Via Láctea, e afora essa Via Láctea, que é a mãe desse Sistema Solar, existem mais milhões de galáxias. A obra do universo é tão grande que a própria ciência até hoje, segundo a opinião de Stephen Hawking, que foi a maior autoridade de física teórica do mundo, ele dizia que até aquele momento, que ele morreu há 2 anos passados, a própria ciência, ele, a despeito de ser considerado o mais alto, o mais importante físico da história da humanidade, em física teórica, ele dizia que o universo ainda não era conhecido da ciência, ainda tinha muita coisa a descobrir do universo. Então, o que é que nós sabemos? Então, os livros sagrados que nós cultuamos no mundo inteiro, todos foram escritos quando não tinha ciência. E os pecados que nós encontramos nessas obras religiosas do mundo inteiro é porque há muitas afirmações que todos esses fazem que contrariam os princípios científicos. Só, por incrível que pareça, não por vaidade, há um movimento religioso do mundo que não contesta nada da ciência, é o espiritismo. O homem que edificou essa doutrina, para nós estamos falando de uma casa espírita chamada Casa do Caminho, para aqueles que nos acompanham pela televisão, Allan Kardec, quando construiu esse monumento, que é a doutrina dos espíritos, ele teve o cuidado de pôr-nos a obra básica, o livro dos espíritos, que, mesmo as verdades que ele revelava, que os dezenas de espíritos iluminados lhe transmitiram, nesse monumento que é a doutrina dos espíritos. Qualquer um dos teus ensinamentos que contrariasse um princípio científico, qualquer espírito recusasse o que a doutrina estivesse e aceitasse o que a ciência estivesse afirmando. Então, nós temos, todos nós aqui que fazemos a doutrina dos espíritos, temos como orientação dada pelo codificador dessa doutrina, que qualquer um dos nossos princípios, se amanhã a ciência comprovar que não existe, nós queremos na mesma hora da nossa verdade, para ser tratada aí que a ciência amanhã nos informa. Então, é a única doutrina que nós temos no mundo que não tem nada que não queira que a ciência aprove. Possivelmente, daqui mais de 100 ou 200 anos, com a evolução que a ciência vem conquistando no mundo, ela vai descobrir aquilo que nós já sabemos hoje, mesmo de maneira tão ingênua ainda, que não somos sábios. Nós aqui temos espíritos. Muitos que estão aqui nessa casa veem espírito. Muitos sentem. Eu já tinha a oportunidade de ver algumas pequenas bobagens, mas eu sinto toda vez, agora que eu me concentro, senti alguma coisa diferente perto em torno de mim, eu sinto. Sinto também, às vezes, com perturbação.
que não é uma coisa de Deus, é uma coisa de um espírito sofredor que às vezes se aproxima de mim, que me perturba, que me angustia. Mas quando às vezes eu estou com minhas ansiedades, pedindo ajuda espiritual divina, quando estou nesse trabalho na Casa do Caminho, muitas vezes eu estou falando aqui, não tem nenhuma arrogância, não quero dizer a ninguém, nenhuma petulância intelectiva, de natureza nenhuma, não. Mas muitas vezes eu estou falando aqui sentindo uma mão na minha cabeça. Eu não estou vendo, mas sinto que tem uma mão generosa, bondosa, me dando alguma coisa para eu transmitir, me autorizando, mesmo no seu silêncio, alguma coisa que edifique, se não seja para todos que estão me escutando, aqui e à distância pela televisão, mas que seja útil a alguém. Então, sempre a atenção, não só minha, como todos aqueles que usam a tribuna da Casa do Caminho, é transmitir alguma esperança, alguma coisa, porque vivemos num mundo conturbado, num mundo de violência, num mundo de desamor, num mundo onde a violência e o egoísmo predomina sobre tudo. Os depoimentos dos líderes mundiais, com devido respeito a todos eles, a quem todos nós desejamos que Deus abençoe a todos os líderes mundiais, os mais importantes. Mas todos os depoimentos que nós assistimos são baseados em pleno egoísmo, numa arrogância, no seu poder, na sua glória, nas riquezas do mundo, que é o Deus que se adora no mundo todo, é o Deus inimigo. Lamentavelmente, em todas as conquistas da ciência, que ela um dia vai abrir as portas da espiritualidade para nós. O que nós estamos dizendo hoje, acreditamos, de maneira não científica, porque ninguém aqui é cientista, mas que nós sentimos alguma coisa de extraordinário na nossa vida e que acreditamos que seja a interferência do mundo espiritual nos ajudando. No futuro, vamos comprovar. E temos depoimento ainda de poucos cientistas aceitando as nossas ideias. Por exemplo, nós tivemos um homem que criou uma das cadeiras mais importantes da área do direito, Lombroso. Lombroso era um ateu. César Lombroso era ateu, não admitia nem que se falasse o nome de Deus. Um homem de ciência, criador. A antropologia criminal, uma cadeira assim, de direito no mundo inteiro, foi ele que criou no mundo. Era uma cultura universal, ateu. Mas, um dia, aquele homem que não acreditava em nada, por quase uma casualidade, há 100 e poucos anos passados, convidaram para ele assistir uma reunião de uma médium, tamanho assim, de tinha 1,5 metros, chamada Eusébio Paladino. Essa mulher tinha condições de materializar seres espirituais. César Lombroso, o cientista, não podia acreditar em nada. Ele se sentou no banco, numa assembleia de 30 e poucas pessoas. Em determinado momento, ainda hoje as materiais não estão feitas com pouca luz, porque com muita luz não consegue se fazer. Em determinado, Lombroso está no banco. Uma curiosidade, ver se materializar uma sombra como uma força assim opaca, de uma energia que fosse se transformando numa mulher. O salão era longo, ele estava no outro banco, meio escuro, o salão, determinando daquela mulher que ele viu se materializar, aquela fumaça, foi se materializar, tinha aquela mulher com um sapato, ele vindo as rodas do sapato, ela dizendo que era uma toalha de madeira. Bem chega na frente dele e saúda ele. César, meu filho, era a mãe dele que tinha morrido há 10 anos passados. Materializado na frente dele. César, meu filho, com essa saudade de você. E abriu os braços, ele abraçou e sentiu a mãe do mesmo jeito que sentia antes. A partir desse dia, César não deixou de ser ateu. Era ateu que contestava, tem dezenas de escritos, de obras, contestando que não existia nada, tudo era fantasia, era mentira. Mas no dia que ele recebeu aquele mesmo beijo, aquele mesmo afago daquela mulher, quem tanto ele adorava, que era a sua mãe, abraçar e dizer: César, meu filho, quanta saudade de você. E abraçou, beijou, César Lombroso. Acabou o materialismo. E muitos ficaram, porque não passaram pela experiência dele. Quem passar por uma experiência como César Lombroso passou, deixa de ser ateu. Nós não tivemos esse privilégio ainda. Mas nós, por exemplo, há muitos anos na doutrina dos Espíritos, o que é que a doutrina do Espírito manda que nós façamos? É que exerçamos o amor na sua plenitude. Não temos muita capacidade de amar como devíamos. Temos dificuldade de amar, às vezes, até as pessoas que vivem dentro da nossa própria casa.
Porque todos nós somos complicados ainda, não temos sabedoria. A nossa ignorância é tão grande que vivemos eternamente magoados uns com os outros e dificilmente nós encontramos 10 pessoas pensando da mesma maneira. Se a gente for fazer uma pesquisa hoje de 10 pessoas diferentemente por alguém que venha fazer essa pesquisa, nós vamos revelar cada um diferente. Nós temos a nossa própria opinião, a nossa própria verdade, e nós nos acreditamos mais em nós do que nos outros. E no nosso conceito nós somos sempre melhores do que todo mundo. Meus irmãos, de verdade, nós sabemos muito pouco de nós mesmos. Irmã Dulce, sem pesquisar nenhuma ciência, sem pesquisar nenhum grande cientista de qualquer área, optou pela ciência mais bela e a mais importante de todas as ciências, que é a ciência do amor. Ela vivenciou aquilo que Jesus ensinou há 20 séculos passados, no amar aos outros, sem condicionais. Ninguém encontra uma só passagem do Evangelho de Jesus que ele tinha posto o verbo no condicional. Toda a citação de Jesus é imperativa. Amai-vos uns aos outros como vos amei. Tudo dele ele falava de maneira afirmativa, o que nós não sabemos fazer até hoje, pela nossa ignorância do nosso próprio eu divino que existe dentro do nosso próprio coração. Às vezes, alguns mestres nos dizem aqui, é verdade, muitas vezes nós citamos aqui, não por petulância intelectiva, que nós não vamos pensar nada de cultura, de vaidade ingênua e boba, que a cultura humana ainda é muito pequena diante dos grandes desafios que temos que descobrir, não fora de nós, mas dentro de nós próprios. Dizem todos os mestres, isso nós respeitamos, que o próprio livro dos mistérios no mundo é o próprio ser humano, que é o livro dos mistérios. Essa é a opinião de mestres de verdade, que o livro dos mistérios do mundo é o próprio homem. Quem conhece esses mistérios, conhece a si mesmo. E quem conhece a si mesmo, conhece a divindade cósmica que está no coração de todos os seres humanos. Muitas e muitas vezes aqui na Casa do Caminho, eu tenho lembrado dessa passagem que é muito gratificante ao meu coração, do próprio Santo Agostinho, que foi o maior teólogo do cristianismo no século IV da nossa era. Há de se convir que Santo Agostinho, de todos esses grandes santos admirados pela Igreja Católica, era um homem de uma cultura tão grande que no ano 387 ele saiu de Cartago, antiga cidade que os romanos lutaram mais de 100 anos e terminaram destruindo, na África. Era um centro cultural das mais importantes do mundo, era Cartago. E Santo Agostinho terminou um curso em Cartago e foi ensinar em Roma, quando Roma era a glória do mundo já, o cristianismo estava em pleno apogeu da sua glória, com o mais brilhante orador do seu passado, que foi Santo Ambrósio, o bispo de Milão. Santo Agostinho foi para Roma ensinar retórica. Roma governava o mundo. 113 províncias, eles chamavam o mundo de província, cada uma era uma província. Roma governava 113 povos. E Santo Agostinho foi ensinar os romanos, com toda a sua glória, com o seu cenário cultural, de homens eminentes, inclusive um dos grandes mentores do mundo espiritual, Emmanuel, que nós cultuamos, porque era guia de Chico Xavier, foi senador romano dessa glória. Emmanuel foi senador romano com o nome de Populentus. Então, meus irmãos, o mundo espiritual, que nós ignoramos, que nós tivemos de depoimento, o William Pope também, um cientista que era presidente da cidade de Londres, era presidente da cidade científica de Londres, teve uma experiência de uma materialização também, curiosamente, com a mesma médica que César Moser, um cientista que era presidente da cidade de ciência de Londres, que era o William Pope. Ele viu materializado uma jovem, loura, bonita. Ele olhou, ela cumprimentou, apertou a mão. Quando ele olhou, ele perguntou se ela aceitava o convite de fazer a materialização que ele estava assistindo no gabinete de trabalho dele. Ele achou que era uma chantagem. Se ela aceitava o convite dele para fazer a materialização no gabinete de trabalho dele, na cidade de Londres. E aquele espírito, queiquinho, simpática, loura, bonita, disse: aceita o seu desafio. E aceitou e se materializou lá dentro do gabinete dele, do mesmo jeito que tinha se materializado no centro, que ele pôs dúvida. Lá para tanto, ele preliminarmente levou um envelope e uma tesoura, perguntou a ela: eu posso cortar um pedaço do seu vestido de organdia azul que você está vestido? Ela disse: pode cortar. Ele cortou no ombro dela um pedaço de organdia, cortou e botou dentro do envelope. Ela
cortador de uma cabeleira muito bonita, ele perguntou, eu posso cortar um cacho do seu cabelo também? Ela disse, pode cortar. Ele depois cortou no envelope, guardou e trancou de chave. Eu quero ver essa mistificação e onde vai terminar. O William Krupp era presidente da cidade de ciência de Londres. Não era um menino, Fabiano do Egito, que está falando. Era o presidente da cidade científica de Londres. No dia seguinte, ele guardou lá, no dia seguinte, abriu o algado que chegou lá, que abriu, estava o cadastro de alga dele para ele mostrar aos colegas dele na cidade, né? E o castigo de ouro que ele cortou de um espírito materializado e ficou a matéria mesmo materializada. Então, meus irmãos, mesmo assim, os colegas do público não acreditaram, e os colegas de Dom Bruno também, grandes amigos também não acreditaram, na verdade. Mas nós acreditamos, por exemplo, no que citamos. Um exemplo como da irmã Dulce para fechar o nosso trabalho. Que Deus dedicou 60 anos de sua vida, vivendo doente, os últimos 16 anos doente, e passava um ano e meio, 16 anos dormindo numa cadeira, para servir ao próximo, sem nunca receber uma moeda, nunca aceitou nada de ninguém. É alguma coisa de transcendental mesmo, que, usando a expressão espiritual. Transcende mesmo, transcendental. Que esse mundo espiritual que nós pregamos é uma verdade. Se quem vive fazendo bem, plantando o amor no coração de todas as pessoas, tem muito de Deus na sua vida. Vai atravessar a dificuldade, vai que a irmã Dulce, a despeito de ser esse ano, de tanta bondade, teve mais tempo pulmonar, nunca desceu o Santo Antônio para curar. O Santo Antônio, que ela fazia tanto milagre com ele, podia ter descido um dia e ter curado. E ela nunca pediu para ninguém curar o coração. A ciência não pôde curar, ela nunca pediu a Santo Antônio para curar a efizema pulmonar que ela tinha. Nunca pediu. Teve a humildade de conviver com o sofrimento, 16 anos, não foi 16 horas. E nunca pediu a Santo Antônio para tirar o sofrimento. Sofreu mais que todo mundo. Ninguém nunca viu ela um só dia revoltada. Tinha dia que eu ainda achava pouco, que ela acordava 5 horas, dormia a hora que podia, tinha noite que nem dormia, que não tinha tempo, naquela cadeira. Viver eternamente para servir no mundo como ela viveu. Então, irmã Dulce levou a sério a mensagem de Jesus. Esses são mais uns aos outros, Jesus ensinou que nós devíamos levar a sério. Irmã Dulce na Bahia levou. Quem um dia quiser complementar o evangelho que Jesus ensinou. Compre uma biografia da irmã Dulce para saborear o que eu estou saboreando, estou pesquisando ainda, não sei tudo da vida dela. Mas o que eu li até agora me escravizou a mais, inclusive agora a Igreja Católica, até uma justiça, a Igreja Católica agora está processando através do seu tribunal judicial a santificação de irmã Dulce. É tanto que a qualquer momento desse, a televisão está publicando para o mundo que a Igreja Católica, através de ato assinado pelo Papa atual, Papa Francisco, vai assinar nesse dia, porque ele já assinou a beatitude dela. Ele já decretou a beatitude dela, que é o caminho da santidade. Mas a qualquer hora está esperando o ato assinado pelo Papa, declarando que irmã Dulce da Bahia, a irmã dos pobres da Bahia, é santa aqui e no mundo divino em que ele acredita. Então, meus irmãos, nós queremos deixar essa reflexão ao cuidado de cada um. Não lembrando tão somente que o Evangelho de Jesus tem tudo que nós precisamos, mas, lamentavelmente, nós mesmos que pregamos, temos dificuldade de vivenciá-lo. Por quê? Porque os nossos preconceitos, nós nascemos brancos, nós aceitamos o preto que está ao nosso lado, nós queríamos que ele fosse igual a nós, e às vezes não podemos transformar ninguém, não conseguimos nem transformar nossos filhos, como transformar os outros. Então, nós temos que nos conscientizar que esse Deus não é assim tão ingênuo como alguém pensa, ou esse Deus que muita gente toma dinheiro aí, que lamentavelmente não queremos criticar ninguém, mas lamentavelmente assistindo pelas televisões, quase toda a região pedindo dinheiro, um devido respeito a todos que pedem. Até hoje, nós estamos aqui nessa casa há 46 anos, dirigindo há 32. Até hoje, os irmãos que me ladeiam aqui, eu desafio qualquer um que um dia eu tenha assinado um recibo de uma mensalidade de alguém aqui nessa casa. Alguém vai pagar um dízimo nessa casa, vai ter uma obrigação. Nós temos doações de amigos que nos doam, espontaneamente, mas em forma de dízimo nunca. Alguém ganha $1 milhão, vai me dar $100 mil, nem vim que eu não vou aceitar. Mas devo aceitar, mas eu não quero aceitar.
Eu não tenho nada aqui para vender. A mercadoria que nós temos aqui não tem preço, ao menos por enquanto não tem cotação na Bolsa de Valores. Nós não vamos vender nada. O trabalho que nós desempenhamos, e todos os irmãos que nos ajudam aqui, todos aqui, nunca ninguém recebeu nada. Que eu saiba mesmo, se receberam não me disseram. Mas como vocês são muito mais jovens, mais inteligentes que eu, talvez tenha descido do céu, algum banqueiro do céu, e tenha deixado um cheque de euros ou de libras esterlinas. Mas, por enquanto, até hoje, a Casa do Caminho não cobrou de ninguém nada. Nós temos um trabalho social para fazermos nessa casa. Missão da Bondade Divina agora, daqui a 2 dias, completa 40 anos que nós vamos ter as 126 famílias que temos agora. Começamos com 80, estamos já em 126. Não tem recursos para dar mais. Mas isso são pessoas espontaneamente que nos ajudam. Nunca estipulamos um valor para ninguém, nem vamos estipular. Lembra que a pessoa possua bilhões de dólares lá nos bancos da Suíça, pouco importa. Jamais vamos estipular condições para ninguém. Alguém que nos doa, a quem nós agradecemos de coração, a todos os que nos ajudam, dos menores aos maiores, com o coração mesmo numa bandeja de gratidão, mas em forma disso não. Cobrar o trabalho, vir um irmão e depois nos dar alguma coisa em pagamento, jamais receber. Alguma coisa que a gente faça que seja classificada ou adjetivada de bem, a gente receber em pagamento, jamais vamos receber de ninguém. Aqui, Jesus dá um conselho a todos nós, que deveríamos ser assim no mundo inteiro. Dai de graça o que de graça recebeste. Este é o que o Evangelho nos autoriza. Então, o que os Espíritos nos doam, através das nossas mãos, para tirar a dor do nosso corpo, que temos tirado ao longo do tempo a dor de centenas de pessoas, sem nenhuma santidade, sem nenhum milagre, não contamos nada, são energias tão somente que equilibram, às vezes, um campo desenergizado. Às vezes, a maioria das pessoas que nos buscam, às vezes, estão somente desarmonizadas, as energias estão desorganizadas, e nós, com o nosso espaço magnético, equilibramos, equilibra aquelas energias e a pessoa fica boa. Então, não houve um milagre, uma santidade, não precisou de santo nenhum para fazer milagre. Nem São Francisco mesmo, que é nosso patrão, muitas vezes nem foi preciso da sua intervenção. A própria energia de boa vontade nossa, de amor, pode tirar uma dor de cabeça, pode tirar uma dor em qualquer canto do nosso corpo, sem nenhum milagre. Nem vamos entender nunca isso e transformar isso em balcão de negócio. Então, nós agradecemos penosamente os irmãos que nos toleraram até esse instante, pedindo a misericórdia de Deus que abençoe a todos os irmãos aqui presentes, extensível aos seus familiares que estarem em casa, que tenham uma semana cheia de luz, de muito amor nos seus corações, que pensemos, mas que pensemos fortemente que o exemplo que a irmã Dulce nos deixou foi o exemplo que Jesus deixou há 20 séculos passados. Ela levou a sério aquilo, mais dos autores como a Busanei, irmã Dulce viveu esse ensinamento de Jesus. Oxalá que todos aqueles que nos escutam nesse instante pela televisão e os irmãos que aqui estão presentes levem a sério esses conselhos de Jesus. O amar dos outros é servir, sem condicionais, sem espera de recompensa qualquer natureza. Obrigado pela paciência e eu simplesmente eu digo no final a todos vocês, em agradecimento. A tolerância de vocês deu um prêmio muito grande que vocês nem sabem. Todo mundo ganhou o céu só de me tolerar por tanto tempo. Obrigado pela paciência e muita paz no coração de todos. Agora vamos encerrar. Pai, profundamente agradecido por tuas bênçãos constantes nessa casa. Ao longo desses 46 anos aqui, damos uma nossa modesta participação, pedindo que tua presença esteja sempre presente na mão dos trabalhadores dessa casa, para diminuirmos a dor do nosso próximo, tanto encarnado como desencarnado. E certo que estás aqui presente como no quadro imenso que criaste, em teu nome sacrosanto. E em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, e das palavras amorosas de São Francisco de Assis, Clara de Assis, e hoje incluímos a irmã Dulce, a nossa homenageada, nós encerramos a primeira parte do nosso trabalho, convocando os nossos irmãos trabalhadores para ir para a sala Clara de Assis,